Está aqui Miqueias 6, do 5 ao 8. Amém? A glória e a paz seja do Senhor. Que esse dia o Senhor possa nos preparar. Que Deus possa visitar o nosso coração. Pode aceitar, irmão. Que Deus possa visitar a nossa vida. E que nós possamos estar totalmente conectados no Senhor. Em nome de Jesus. Amém? A palavra do Senhor diz assim: meu povo querido, lembra-te de Balaque, rei de Moabe, pediu que Balaão, filho de Beor, respondeu: relembra a viagem que fizeste desde Setim a Gigal, e reconheço que todas as atitudes de Yahvé são justas. Sendo assim, como eu devo me apresentar diante do Senhor, e que como me curvarei perante de Elohim, Deus exaltado. Deverei eu oferecer holocaustos e sacrifícios queimados de bezerro de um ano? E Yahvé se agrada com milhares de carneiros, com 10.000 ribeiros de azeite. Devo me oferecer o meu primogênito, o meu filho mais velho, fruto do meu corpo, como sacrifício, para pagar os meus pecados e as minhas malignidades? Ó ser humano, ele já te revelou o que é bom e o que Yahvé exige de ti, senão apenas que pratique a justiça, ame a misericórdia e a lealdade, e ande humildemente na companhia do teu Deus. Amém? Vamos orar? Senhor nosso Deus e nosso Pai, Pai, nós nos colocamos diante da Tua palavra, ó Pai, porque a Tua palavra diz que ela é viva, ela é eficaz, ela é mais penetrante que uma espada de 2 gumes, ó Pai, capaz de discernir entre os pensamentos e a intenção do coração. Por isso nós entregamos, ó Pai, cada vida em Tuas mãos, ó Pai, e pedimos, ó Pai, que nesta noite fala conosco, ó Pai, e não se cale, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Olha o que a palavra diz: lembra-te de Balaão. E o que aconteceu com esses homens para Deus trazer a lembrança? Eu gosto muito desta palavra quando Deus diz lembra-te, porque o que Deus quer fazer? Ele quer contar o que é os feitos dele sobre a nossa vida. Ele quer contar para que nós possamos lembrar o que aconteceu no passado e o que acontece com a nossa vida quando nós colocamos na presença do Senhor. Então Deus aqui, Ele vai trazer uma lembrança, e eu queria trazer essa lembrança. Está em Números 22, 6. Números 22, 6. Diz assim: vem, portanto, eu te suplico, e amaldiçoa por mim este povo, pois eles são mais poderosos do que eu. Assim poderemos derrotá-lo e expulsá-lo da terra, porquanto eu sei muito bem, aquele que tu abençoares é abençoado, mas aquele que tu amaldiçoar, fica amaldiçoado. Então você vê o que Balaque pede a Balaão: para amaldiçoar o povo de Deus, para amaldiçoar aquele que Deus um dia já abençoou. Balaque não tinha o poder para amaldiçoar aquele povo, mas ele conhecia um homem chamado Balaão, que se ele dissesse, daqui 15 dias vai acontecer algo, aquilo acontecia. Se ele profetizasse
a cura acontecia. Então ele vai diante desse homem e aí ele pede que amaldiçoasse o povo de Deus. Mas olha a resposta a qual no final tem. Lá no Números 23, o 11 diz assim: então Balaque inquiriu a Balaão: que me fizeste? Eu te chamei para amaldiçoar os meus inimigos, e tu declaras bênção sobre ele. No 12 diz assim: e Balaão contestou: não devo eu tomar cuidado de dizer tão somente aquilo que o Senhor coloca na minha boca. Amém? Então Balaque, ele quer que Balaão, ele amaldiçoa o povo de Deus. Mas quando Balaão vai amaldiçoar, o Senhor toma a vida dele e ele começa a abençoar o povo de Deus. E ele vai dizer, e Balaão contestou a Balaque: não devo eu tomar cuidado de dizer somente só aquilo que o Senhor coloca na minha boca. Irmãos, nós somos um povo abençoado. Nós somos um povo eleito por Deus. Nós somos um povo separado na presença do Senhor. Nós somos um povo escolhido do Senhor. Mas o que faz isso? É que Deus sempre quer trazer a nossa lembrança de quem é Deus na nossa vida. Depois coloca aqui para mim Hebreus 10, 32 ao 35. Deus quer sempre ser o Deus da nossa vida. Em muitos momentos nós afastamos do Senhor. Quando vem a dificuldade, ou quando alguém quer nos amaldiçoar, mas Deus já nos abençoou com toda sorte de bênção. Através de Abraão nós somos abençoados. Nós somos um povo separado do Senhor para viver algo novo do Senhor. A palavra do Senhor diz que as coisas velhas se passaram e Ele tem algo novo. Então nós devemos estar o que? Na presença do Senhor. Olha o que a palavra diz em Hebreus 10, 32. Lembra-se dos primeiros dias, depois que vocês foram iluminados, quando suportaram muita luta e muito sofrimento. Algumas vezes vocês foram expostos a insulto e tribulações. Outras ocasiões fizeram solidário com que assim tratados. Vocês se compadeceram do que estavam na prisão e aceitaram alegremente o confisco dos próprios bens, pois sabiam que possuíam bens superiores e permanentes. Por isso, não abandonaram de mão da confiança de que vocês têm. Ela será ricamente recompensada. Vocês precisam perseverar, de modo que, quando tiverem feito a vontade de Deus, receba tudo aquilo que Ele prometeu. Pois em breve, muito em breve, aquele que vem virá e não demorará. Mas o meu justo viverá pela fé, e se retroceder, não me agradarei dele. Nós, porém, não somos do que retrocedem e são destruídos, mas os que crescem e são salvos. Amém? Pode glorificar o nome do Senhor por isso? Pode glorificar ao Senhor, aquele que nos traz a lembrança daquilo que nos traz esperança, que é a misericórdia do Senhor, que são as causas de nós não sermos consumidos. Então Deus, Ele continua falando conosco, né? E aqui Ele continua lá no Miqueias 6, depois que Ele fala dessa passagem de Balaão, Ele vai dizer assim: sendo assim, como eu devo me apresentar diante do Senhor, e como curvarei diante de Elohim, Deus exaltado, deverei eu oferecer holocausto, sacrifício queimado de bezerro de um ano, e Yahvé se agradaria de milhares de carneiros, como 10.000 ribeiros de azeite. Devo eu
oferecer o meu primogênito, o meu filho mais velho, fruto do meu corpo, como sacrifício para pagar os meus pecados e as minhas malignidades. Ó ser humano, ele já se revelou o que é bom e o que a vez exige de ti, senão apenas que pratique a justiça, ame a misericórdia e a lealdade, e andes humildemente na companhia do teu Deus. Amém? Então, o que o Senhor quer de nós? É que nós possamos andar todos os dias na presença do Senhor. O que Deus quer de nós é que nós voltemos para Ele, que nós voltemos para a presença dEle. Irmãos, há um tempo que Deus está nos querendo que nós voltemos para Ele. Há 2 semanas atrás, irmão, na terça-feira eu gosto de estar no monte orando por causa dos GCDs, né? Mas Deus me tomou de uma vontade tão grande de voltar, mas eu não tive tempo. Eu procurei todo o tempo no meu trabalho para te dar uma escapadinha, mas eu não consegui tempo e aquilo me revoltou. No outro dia nós temos a intercessão, precisamos também orar, precisamos começar a orar. Ali eu voltei para o Senhor, ali eu voltei para a presença do Senhor, porque ali eu já não aguentava mais de estar tão longe do Senhor, de estar tão longe, sabendo que o meu compromisso é estar na presença do Senhor, sabendo que o meu compromisso é buscar ao Senhor para que a igreja vá bem. Mas aí Deus trouxe uma direção, Deus trouxe uma palavra, Deus trouxe um renovo sobre nossas vidas. Aí Deus começou a falar como nós devemos andar, como nós devemos buscar essa presença. E nessa semana, irmão, quando você dá um passo na fé, aquela tristeza vai saindo, aquela angústia vai saindo. Irmãos, o meu sono, eu deitava 2 minutos e já estava tendo pesadelo. Então a coisa começa a ficar difícil para a gente dorme, mas a gente tem um cansaço físico muito grande. Talvez muitos dessa noite não estão conseguindo estar aqui por causa da opressão, por causa da intimidação, por causa de muitas vezes nós não ter força para nos ir. E Deus colocou nesse momento que nós estamos orando, nesse momento, sobre Gideão. Gideão estava malhando trigo no lagar, mas ali ele estava indo, apesar que ele estava sendo oprimido, apesar de ele estar sendo sufocado, mas ele não parou. E eu quero dizer nessa noite, não pare de buscar a presença do Senhor, não pare de buscar aquele que vive e aquele que reina. E o que nós devemos fazer? E nós devemos fazer como a palavra diz, nós devemos andar na presença do Senhor. Então, andar na presença do Senhor é quando estamos comendo, andar na presença do Senhor é quando estamos trabalhando, andar na presença do Senhor é quando estamos dormindo, é quando estamos amando, é quando estamos fazendo tudo aquilo que nós fazemos. Mas nós devemos andar na presença do Senhor. Até quando nós estivermos brigando, nós devemos estar na presença do Senhor, porque tudo é para Ele, irmãos, tudo é para Ele. E Deus nos quer no quê? Nos atrair para a tua presença, nos atrair para viver o quê? Aquilo que Ele tem preparado para a nossa vida. Deus tem algo preparado para nós, Deus tem algo já pronto para nossas vidas, mas muitas vezes nós queremos desviar do caminho, muitas vezes nós não queremos viver aquilo que Deus tem preparado. Deus quer o quê? Como a Ana ministrou aqui em Gênesis, Deus quer que nós entramos no nosso quarto, Deus quer que nós temos essa disposição para orar, para buscar a presença do Senhor, porque na presença do Senhor, irmão, é alegria, na presença do Senhor
é paz na presença do Senhor. A palavra do Senhor diz o quê? Consagra o teu caminho ao Senhor, confia nele e o resto ele fará. Irmão, o que nós precisamos é só estar na presença do Senhor, é só para nós receber os benefícios do Senhor, é só nos colocarmos. Então, que nessa noite nós possamos deixar o Senhor tocar a nossa mente, nós possamos deixar o Senhor a tocar o nosso coração, que a nossa vida seja uma vida entregue ao Senhor. O que a palavra diz: sem mim nada podeis fazer. Sem a presença do Senhor, irmão, nós não vamos chegar a lugar nenhum. Mas nessa noite Deus nos chama que nós possamos permitir a estar com Ele todos os dias da nossa vida, que cada hora, que cada minuto, que cada segundo nós possamos lembrar que o Senhor vive, que o Senhor reina sobre nós, que nós possamos estar na presença dEle, que nós possamos desejar a falar com Ele, desejar consultar Ele em todo momento. Irmãos, quantas fraudes estão acontecendo, e nós não podemos deixar que o inimigo avance sobre nossas vidas. Nós vamos fazer um negócio, vamos consultar o Senhor, nós vamos tomar uma decisão que seja mais simples, vamos consultar o Senhor, porque tudo pertence a Ele. E eu creio, irmão, porque Deus, Ele nos guarda, Ele nos livra. Então o que a palavra diz? Que nós devemos entrar no nosso quarto em secreto, para viver o que? O secreto do Senhor, para que Deus possa trazer revelação, para que Deus possa trazer unção, para que Deus possa trazer discernimento, e que nós possamos viver em paz nessa terra, que nós possamos ter vida, e vida em abundância. É isso que o Senhor tem preparado para nossas vidas. Em Gênesis 17:12, assim: ande na minha presença e ser perfeito, porque na minha presença, se andar humildemente, Deus está sendo conduzido pela tua presença. Que nós possamos ser como Abraão, que nós possamos estar na presença do Senhor, que nós possamos ouvir a voz do Senhor, e nós possamos cumprir o nosso propósito diante do Senhor, e que nós possamos estar com o nosso coração sedento pela presença. Irmão, quando nós oramos, olha os louvores, já é um toque do Senhor, já é Deus falando conosco, já é Deus gerando já no nosso coração esse desejo de intimidade, esse desejo de estar na tua presença, e que nós possamos estar assim, nos colocando diante dessa presença, porque nós temos diante da tua presença a unção, e a unção do Senhor é o operar do Senhor sobre nossas vidas, e nós devemos buscar unção, porque o Senhor vai operar em nós e através de nós. Deus vai moldando, porque a palavra do Senhor diz: vinde a mim, todos vós que estáis cansados, todos vós que estáis sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Eu darei o meu fardo que é leve e suave. Então Deus tem algo sobre nossas vidas, irmão. Nós só precisamos estar nele, porque a palavra do Senhor diz que Deus, Ele é o nosso refúgio, Ele é a nossa fortaleza, e Ele é o socorro bem presente na hora da angústia, e é um rio cujas correntes alegra a cidade de Deus. Ele faz cessar toda a guerra, e Ele diz: aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus. Então muitas vezes nós estamos muito agitados, muitas vezes nós estamos no meio de um barulho. Durante o dia é tanto barulho, é de carro, é de telefone, é de muitas coisas. Mas o que Deus quer? Que os nossos ouvidos estejam atentos à voz dEle. Que
e nós possamos discernir aquilo que Deus tem para a nossa vida. E a palavra do Senhor diz que tudo concorre para o bem daqueles que servem e daqueles que amam ao Senhor. Então, estar na presença de Deus é estar nessa instrução do Senhor. A presença de Deus, ela transforma. A presença de Deus, ela muda a nossa vida. Nós, quando chegamos para cá, a primeira coisa que nós fizemos foi o quê? Se render aos pés do Senhor, entregar a nossa vida ao Senhor, consagrar a nossa vida ao Senhor. Irmão, alguém já esqueceu do dia que você arribou a mão? Eu já faço uns 17 anos mais ou menos. Eu vim do catolicismo e eu fui convidado para estar nesse lugar. Eu fui convidado para esse lugar. Irmãos, o dia que eu cheguei nesse lugar, eu fui tomado, fui impulsionado. A hora que falou, quem quer, eu já fui o primeiro. Eu quero, Senhor, aceitar. Nunca mais eu saí desse lugar. Nunca mais eu voltei às velhas práticas. Nunca mais eu voltei, porque é o seguinte, isso marcou a minha vida. Isso marcou a minha história. Aí parou por aí? Não, Deus tem trabalhado. Deus tem trabalhado todos os dias na minha vida. Deus tem trabalhado todos os dias, movendo cada situação, trazendo cura, trazendo libertação, transformação na minha vida. Deus tem cada dia, é cada passo. Deus vai movendo. Você dá o passo e Deus vai movendo. Você dá outro passo e Deus vai movendo. Há um mover do Senhor, irmãos. Há um mover daquilo que Deus tem para a nossa vida. Então nós só devemos o quê? Nós só devemos buscar o Senhor. Nós só devemos buscar aquele que está sobre nossas vidas. Quem aqui crê que o Senhor tem coisas sobrenaturais para você? Amém, irmão? Deus, Ele tem coisas sobrenatural para as nossas vidas. Assim como um dia que Bartimeu, aquele cego, ele teve um encontro com o Senhor. E Deus mudou a sua vida, Deus mudou a sua história. Assim somos nós, que estamos aqui. Nós também temos um encontro com o Senhor. E esse encontro, ele vai mudar totalmente a nossa vida. Mas o que nós possamos, nós temos que encontrar com o Senhor. E nós devemos permanecer na presença dEle. Nós devemos permanecer para ver o que Ele tem mais. Então hoje eu encontrei com o Senhor. Mas eu vou continuar, porque a palavra do Senhor diz o quê? Permanecer em Jerusalém, até que do alto seja revestido o quê? De glória e de poder. E nós devemos permanecer nessa presença, permanecer nessa busca, permanecer debaixo dessa unção, desse poder. É isso que vai nos levar mais além. É isso que vai nos levar aonde o Senhor quer. Talvez Deus quer que você seja um empresário bem-sucedido. Está aqui. Deus, Ele vai levantando, porque a palavra diz o quê? Ele pega o homem do pó e Ele faz assentar no meio dos príncipes. Ele pega a mulher estéril e faz mãe de uma grande nação. Esse é o Deus que nós servimos, irmãos. Porque nós viemos para o Senhor e nós devemos permanecer nessa presença. Permanecer é fácil? Para o pastor Fábio é fácil. Só vitória, né, pastor? Então, permanecer é fácil? Não é fácil para ninguém, irmão. Mas é uma decisão que nós devemos tomar. De eu ter essa intimidade com o Senhor. De eu ter uma intimidade com o Senhor. Porque isso traz alegria. Por que traz alegria? Porque é a alegria do Espírito do Senhor.
A palavra do Senhor diz que do teu interior fluirão o quê? Rios de água viva. E Deus tem um rio, irmão. Deus tem um rio que corre. Você viu o rio correndo? Você não percebe, mas não para. E Deus, esses dias, irmãos, Ele tem abrido as comportas. A palavra do Senhor diz que Ele abre as comportas do céu. E nós devemos abrir essas comportas da terra, irmão. Muitas vezes nós paralisamos aquilo que Deus tem para a nossa vida. Muitas vezes nós se sentimos angustiados. Muitas vezes nós sentimos tristes. Muitas vezes nós queremos voltar a ser o velho homem brigão, caçando confusão. Mas só Deus quer que a presença dEle esteja. Irmão, se a presença do Senhor está sobre o nosso casamento, está sobre o nosso trabalho, se a presença do Senhor está sobre a nossa casa, a palavra do Senhor diz o quê? Se o Senhor é por nós, nada será contra nós. Isso é fé. Isso é crer que se o Senhor é por nós, nada. Assim como diz lá, ó, Balaque vai mandar amaldiçoar o povo de Deus. Mas não consegue, irmão. Nós somos escolhidos do Senhor. Nós somos escolhidos na tua presença. E Deus, Ele quer o quê? Resgatar a nossa vida para a tua presença. Ele quer que nós andamos com Ele e que nós possamos servir. Romanos 12, coloca aqui para mim, Romanos 12, 1. Romanos 12, 1. E nós devemos, assim, voltar para a presença do Senhor, voltar para aquele que vive, para aquele que reina. Diz assim: portanto, irmãos, rogo pela misericórdia de Deus que se ofereça em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o nosso culto, este é o culto racional de vocês. Não se amolde aos padrões desse mundo, mas transforme pela renovação da vossa mente, para que seja capaz de experimentar e comprovar a boa, agradável e a perfeita vontade do Senhor. Olha o que Deus está dizendo: pela misericórdia do Senhor, não se amolde às coisas desse mundo, mas transformai na renovação do vosso entendimento, para receber o quê? A boa e a perfeita e agradável vontade do Senhor. Irmão, quanto é bom viver na vontade do Senhor. Quanto é bom viver na presença do Senhor. Vocês já tiraram um dia e falaram: não, hoje eu quero viver na presença do Senhor. Hoje eu quero viver uma experiência nova com o Senhor. Hoje eu não vou olhar para nada. Eu quero decidir esse dia fazer uma experiência. Fala que Ele tem uma vontade boa. Ele tem uma vontade perfeita para a minha vida. Então eu vou consagrar minha mente. Eu vou consagrar o meu coração. E eu quero viver essa experiência com o Senhor. Irmão, se nunca fez, faça. É muito bom, irmão. Traz uma alegria, traz uma paz quando você entrega logo de manhã. Quando você entrega as suas preocupações ao Senhor. Quando você entrega as suas dificuldades ao Senhor. Quando você consagra o seu dia. Quando você consagra a sua vida ao Senhor, o Senhor começa a mover, irmão. E no final da tarde, é como Adão, na viração do dia, irmão, o Senhor vem ao seu encontro. O Senhor vem ao seu encontro, ali você se alegra,
ali você se glorifica o nome do Senhor, ali você exalta aquele que vive, aquele que reina. Aí seu coração, em vez de estar pedindo, em vez de estar brigando, em vez de você está louvando ao Senhor pelas maravilhas que Ele fez naquele dia. A palavra do Senhor diz assim, que os pensamentos a qual o Senhor tem sobre nós, eles são de paz e prosperidade. Se o Senhor está pensando algo nesse momento sobre a minha vida e sobre a tua vida, é a paz dele e a prosperidade. Ele quer que você prospere, que você chega mais além, que você rompa na sua vida ministerial, na sua vida conjugal, na sua vida profissional. Esse é Deus. Nós somos descendentes de quem? De Abraão, de Isaac, de Jacó. E esses homens prosperou. Como a Ana ministrou, houve fome na terra. Quando há fome na terra, irmão, é que ninguém tem para dar. Eu não tenho dar para vocês, mas vocês também não têm para dar para mim. Houve fome na terra. E a palavra do Senhor diz que Isaac semeou. E naquele mesmo ano, ele colheu 100 por 1. Eu quero profetizar nessa noite, que se você colocar na presença do Senhor, você começa a partir desse ano, desse momento, a semear na presença do Senhor. Eu quero profetizar que esse ano ainda seja um ano de bênção, que esse ano seja um ano de prosperidade, que esse ano seja um ano da presença do Senhor. E você, como Isaac um dia colheu, você possa colher nesse ano 100 por 1, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Então, irmãos, a palavra do Senhor diz que, Salmos 27 diz que uns confiam em carro, outros confiam em cavalos, mas nós fazemos menção do teu nome. Irmão, nós temos um nome. A palavra do Senhor diz o quê? Quando diz a Pedro, Pedro, tu és pedra, e sobre essa pedra eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão sobre a igreja do Senhor. Irmãos, nós temos um nome, e Deus, assim como Deus deu autoridade a Pedro, nós também vamos tomar posse da autoridade do nome de Jesus. Nós temos que tomar posse da autoridade do nome de Jesus, para que as portas do inferno não venham prevalecer sobre nossa vida, sobre nossa casa. Deus deu o sangue dele, e a palavra do Senhor diz, quando o povo necessitou, Deus pediu que matasse o cordeiro e passasse o sangue sobre os umbais, para que o inimigo não visse. Nós temos que orar pela nossa casa, nós temos que selar o nosso trabalho, a nossa casa, e nós vamos ver experiências com o Senhor. Nós possamos viver o sobrenatural do Senhor. Então, o que Deus quer fazer? Deus quer fazer nova todas as coisas. Irmão, eu estava falando com a minha esposa assim, que estação que nós estamos? Quem sabe? A estação que nós estamos. Nós estamos no outono, irmão. Então nós pesquisamos, né? Nós estamos no outono. Agora em junho, vai mudar de estação. E Deus tem algo sobre essa nova estação. Porque Deus, Ele vai fazendo isso. Ele vai mudando as estações sobre nossa vida. Ele vai mudando as estações sobre nós. E nós temos que estar preparados para isso. Porque só esse mês passou. É um ciclo que se fecha e outro ciclo se abre. Então nós devemos estar atentos naquilo que Deus vai fazer. Nós devemos estar em oração, buscando do Senhor a intimidade com Ele, para ver o que Ele vai fazer. Olha o que diz aqui, ó, em Daniel 2:21. Ele muda as épocas e as estações, destrona os reis e estabelece,
Dá sabedoria aos verdadeiros sábios, e entendimento aos que buscam discernir o conhecer. Revela os mistérios profundos e enigmas ocultos. Conhece os que jazem em trevas, e a luz habita nele em todo o seu esplendor. Eu te agradeço e te louvo, ó Deus dos meus pais. Tu me concedeste sabedoria e poder, e me revelaste o que te pedimos. Revelaste-nos o preocupante sonho do reino. Então, o que Deus? Deus é um Deus de revelação. Por isso que tem que ter uma intimidade. Por isso que tem que ter um buscar no Senhor. Por isso nós devemos nos inclinar diante da presença dEle. Porque Ele dá sabedoria aos sábios. Ele dá inteligência aos inteligentes. E a palavra do Senhor diz que o Espírito do Senhor está sobre mim, me dando sabedoria, me dando discernimento, me dando o que? O temor ao Senhor. E nós devemos nos colocar nessa presença, buscando essa sabedoria do Senhor, para que nós possamos viver em paz nessa terra, buscando a inteligência. E nós devemos fluir nessa presença. Nós devemos fluir naquilo que Deus tem para a nossa vida. É o momento, irmãos. É o momento de nós dar um passo na fé, para viver algo novo do Senhor, para viver algo sobrenatural que o Senhor tem preparado. Irmãos, eu creio que a igreja do Senhor vai ser levantada. Talvez você fale assim, mas como é que a igreja vai ser levantada com essas cadeiras todas vazias? Como você chega à conclusão que a igreja do Senhor vai ser levantada com esse tanto de gente faltando? A palavra do Senhor diz que quando o Espírito descer sobre toda a carne, nossos filhos profetizariam, nossos jovens teriam visões e os velhos teriam sonho. Então é o Senhor que vai fazer, irmão. Não vai depender de mim, não vai depender de... O que vai fazer é o Senhor que vai entrar. É quando o Espírito do Senhor começar a mover o meu coração, quando o Espírito do Senhor começar a mover o seu coração, aí nós vamos ser incendiados, irmão. E quando nós sermos incendiados, não vai ter lugar. As pessoas, por que as pessoas vêm na igreja? Porque elas querem ver o que está acontecendo. Nós já participamos de culto, irmão, de muita gente. Existe muita cura. E Deus não vai, e Deus é o mesmo Deus de ontem, é o mesmo Deus de hoje, é o mesmo Deus de sempre. O Senhor sempre vai estar trabalhando. E o Espírito do Senhor vai estar sempre buscando isso, levando pessoas, transformando corações, voltando para a presença. É só uma estação mudar. É só mudar de estação. Aí nós começamos a ver as pessoas começarem a buscar, as pessoas começarem a voltar para o Senhor, as pessoas começarem a ter sede, a ter fome da presença do Senhor. As pessoas começarem a ter, a gente fala, mas o que aconteceu? O que aconteceu? O próprio Senhor. É a mão do Senhor não está encolhida, irmãos. A mão do Senhor não está encolhida, que não nos possa abençoar. E nós devemos voltar a começar a clamar por essa intimidade, a clamar por essa presença, a clamar pelos feitos do Senhor. E nós devemos ficar sempre buscando. E que nós possamos ter experiências grandiosas com o Senhor. É muito difícil, irmão, ficar longe da presença do Senhor. É muito difícil ficar longe. Tem um louvor que canta, né? Quem conheceu, né? A glória do Senhor. Então, nós devemos conhecer cada dia mais. Nós devemos buscar cada dia mais. O louvor já pode subir aqui, que eu estou sentindo que Deus vai tocar aqui nesse lugar. Então nós devemos cada dia mais buscar
essa presença. Eu queria que você que se colocasse como um passo de fé, colocasse de pé agora. Nós vamos começar a clamar essa presença qual Deus tem para esse lugar. Nós vamos começar a buscar essa presença do Senhor, esse mover do Senhor, a qual Deus tem para a tua igreja. Essa noite não é uma noite, é uma noite diferente, é uma noite de avivamento, é uma noite onde o Espírito do Senhor está sobre esse lugar, onde Deus já liberou os teus anjos para estar nesse lugar, onde o Senhor vai estar sobre esse lugar. O Senhor já está nos ventos, o Senhor já está nesse ar que está nesse lugar, o Senhor já está em cima desse púlpito, está embaixo. O Senhor está visitando nessa noite a cada coração, a cada mente, e Deus chama: vem, filho meu, vem, filho meu, vem para a minha presença, vem para o meu gozo, vem sentir nessa noite que eu tenho para a tua vida, vem sentir, porque a palavra do Senhor diz que para Deus nós somos o bom perfume de Cristo. E eu creio que o Senhor nessa noite Ele vai exalar o teu bom perfume sobre a tua vida.